mensagem 115, livro Vinha de Luz, título Armai-vos. Citação da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz Paulo: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O benfeitor espiritual Emmanuel inicia essa mensagem sobre a necessidade que nós temos de nos armar, dizendo que o movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Quando nós buscamos a conexão com a espiritualidade, a fé, esse movimento interior da alma em direção a Deus, nós o fazemos geralmente em busca de serenar os nossos corações, de ter consolo para as aflições, mas às vezes nós nos esquecemos de que nós precisamos ter uma fortaleza moral para enfrentar os embates do dia a dia. Emmanuel diz: buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. Então é um aspecto ainda superficial nosso, querer apenas que o contato com o Criador nos dê momentos de doçura, de prazer, de suavidade da alma, para que a vida tenha mais cor e consigamos viver em uma espécie de redoma espiritual, onde nenhum tipo de ameaça ou nenhum tipo de contrariedade pudesse nos atingir. E isso é ingenuidade espiritual de quem ainda está no princípio do caminho da espiritualidade e do engajamento de fato na vivência dos ensinos do Cristo. Emmanuel ainda diz o seguinte: é indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. Que armaduras seriam essas? Quando a gente lê o título, a gente pensa em um combate. Eu me armo porque há alguma luta a ser travada. Não faz sentido alguém se armar se não vai haver um combate. E de fato há um combate. E esse combate é, na verdade, travado em relação às adversidades que vão ocorrer nas nossas vidas. Não é um combate contra alguém ou contra alguma coisa. O próprio Jesus diz: não resistais ao mal, ou seja, não oponde resistência à maldade, não lute contra o mal. O nosso propósito não é de bater de frente, de ser um opositor, de ser alguém que vai prestar uma resistência agressiva, de destruir o mal, mas sim de aplicar as potências do bem para que o bem se manifeste no mundo. Essa é a nossa luta, em aplicar o bem. E não é uma luta de destruir alguma coisa ou de eliminar algum tipo de ser. Mas nessa luta de aplicar o bem, a gente vai enfrentar vários obstáculos. E é preciso então ter armadura. E Emmanuel faz uma relação aqui de um filho que é já adulto na presença do seu pai. Ele diz assim: é ilógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. Ora, o pai tem a função também de transmitir força, de transmitir maturidade, de transmitir coragem ao seu filho, não apenas carinho, não apenas ternura. Nós temos uma sede de ternura, como Emmanuel vai dizer, mas essa sede não é apenas o foco da nossa existência maior. Sermos amados faz parte do processo, nós necessitamos de amor, mas ter também vitalidade, virilidade, austeridade é um ingrediente indispensável para a nossa vitória enquanto seres ainda a caminho da perfeição. Emmanuel diz ainda: a mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos. Veja só, ele fala em poder, na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. Então os pais se dedicam heroicamente, fazem sacrifícios, lutam a cada dia para conseguir o pão, para conseguir o alimento, para conseguir o abrigo, para conseguir as escolas, para conseguir transporte, e esperam que os filhos também desenvolvam essa mesma coragem, esse mesmo destemor, porque um dia esses filhos serão pais e irão ter responsabilidade sobre outras criaturas mais frágeis. Então só dar afago, só dar carinho, sem desenvolver na criança esse senso de força moral, é falhar na missão educativa. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, diz Emmanuel, o pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Veja só, em todos os templos
do pensamento religioso elevado. Então não é só no espiritismo, né? Nas religiões mais diversas a gente vai encontrar nos textos sagrados essas lições de fortalecimento interior. E a fé aqui tem um aspecto preponderante, porque fé significa fidelidade a Deus. E a gente se olha e muitas vezes diz assim, mas eu sou frágil, eu não tenho forças em mim mesmo, como é que eu vou conseguir ter essa armadura? Sem a conexão com o Criador realmente fica muito difícil, porque de nós mesmos podemos pouco, mas em sintonia com Deus, estabelecendo-se essa conexão com Deus, nós iremos receber a força necessária para a gente criar essa armadura e vencer os embates que a própria existência, que a própria reencarnação põe no nosso caminho como teste, como prova, como expiação, como missão, a fim de que nós purifiquemos as nossas almas. E Emmanuel termina essa mensagem dizendo o seguinte: os crentes no impulso louvável podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas. Então Emmanuel não está nos repreendendo quando a gente tem um comportamento de suavidade, de mansuetude, de doçura, de carinho para com o outro, de aconchego, de você colocar no colo e tratar como uma criança. Não é que a gente não possa fazer isso. A gente pode e deve, em alguns momentos, agir mais no aspecto maternal, de acolhimento, de ternura, dependendo da situação em que a pessoa se encontra ou que nós mesmos nos encontremos. Mas isso não é tudo, porque é como um filho que é criado com muito mimo, com muita suavidade, com muita meiguice, sem ser preparado pelos pais para uma luta que vai acontecer na vida. Essa criança, quando crescer, for um adolescente e estiver no meio, longe dos pais, ela não vai ter forças para sobreviver. Ela tem que ter uma educação voltada também para uma autopreservação e uma consciência de que a vida não vai ser fácil. Se ela é criada numa redoma, num palácio, onde tudo é fácil, onde tudo é acessível, quando ela for para o mundo, ela não vai ter grandes chances de sobrevivência. Essa que é a grande verdade. Não sejamos ingênuos, né? E Emmanuel aqui ele é muito direto no fato de que nós precisamos, de fato, nos armar, porque o mundo ainda é de provas e expiações, e o mundo de provas e expiações tem a predominância do mal, conforme os espíritos ensinam Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso mundo ainda é de predominância do mal. E se nós, que somos cristãos, que somos crentes, queremos fazer a diferença no mundo, não nos armarmos, os maus vão tomar conta. É como os espíritos falam, o mal se propaga pelo mundo porque os bons são tímidos, ou seja, não adquiriram essa virilidade moral para se posicionarem perante o mundo. E, na sequência da sua mensagem, Emmanuel vai dizer que, embora a gente possa ter essas expansões afetivas, nós não devemos nos esquecer de que o Senhor nos oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitamos dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Qual de nós pode dizer que não vai enfrentar dias de tormentas, dias de tempestade? Todos nós que estamos encarnados e nas lutas do dia a dia, nos desafios cotidianos, no trabalho, na educação, no serviço religioso, enfrentamos esses desafios. E se não tivermos fortaleza, iremos perder a nossa tranquilidade interior, que é o grande patrimônio no final das contas. Então, que possamos alertar a nós mesmos, aos nossos filhos, aos nossos familiares, para a necessidade de nos armarmos com as virtudes celestes, com a fé, com a coragem divina, a fim de que vençamos os desafios existenciais.